quando eu tenho esse tipo de treinamento, esse tipo de prática, eu começo a treinar, a azeitar essas pessoas a receberem feedback. O dia a dia das vendas estava piorando a situação dela. Que às vezes tem, assim, uma troca de faísca, sabe? Te prepara, porque a gente vai te dar feedback, não vai ser só eu. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Marcelo Bittencourt. E eu sou o Matheus Marcondes. Bora para mais um Toca o Sino podcast, galera? Bora versão Black. Versão Black. Versão Esse Black. aqui eu acho que é o fundo mais bonito. Eu acho bonito pra caramba. Eu gosto pra Sim, caramba. Eu gosto muito do Natal, né? Inclusive, já podia estar chegando o Natal, né? Ah, Caraca, saudades, Natal. Pô, do Natal ficou muito legal, ficou muito massa mesmo. Não, vamos esperar o carnaval primeiro, pô. Ah, podia ter um temática de carnaval, hein? O próximo podcast, quer dizer, o próximo não, mas os próximos podcasts vai ter um fundo temático de carnaval. Aí, ó, botamos no do Lição de casa. Coisa boa. Mas, bora lá. Galera, hoje um podcast pra gente falar um pouquinho sobre cultura de feedback. Boa. Esse podcast, eu tive a ideia de gravar ele porque nas últimas semanas a gente passou por alguns feedbacks com alguns colaboradores e a gente sabe também o quão importante é o feedback na área comercial. E também eu quis gravar esse episódio porque a gente está treinando um time comercial de um parceiro nosso, de um cliente nosso, e ele ficou gamado na dinâmica de treinamento que é baseada em feedback. E sempre quando eu abro um treinamento com feedback, eu costumo dizer, olha, o que eu vou te falar aqui agora é puramente feedback técnico, não tem nada a ver com o pessoal, e a gente tem que trabalhar muito com o nosso time essa questão do feedback pessoal, essa questão de dar feedback técnico sem envolver o pessoal. Não é com você, Marcelo, é sobre essa técnica, é sobre a tua postura como vendedor, é sobre realmente o teu resultado e a tua performance como vendedor. Então a gente vem trabalhando muito feedback. Então por isso que eu quis trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho sobre ele, beleza? Boa. Tranquilo. E o feedback, na minha opinião, né, é uma das ferramentas mais importantes da liderança. A gente fala tanto sobre sistema, CRM, enfim, as próprias outras ferramentas que a gente utiliza na liderança, mas o feedback, na minha opinião, se não a mais importante, uma das mais importantes do dia a dia. Perfeito. Eu super concordo e até vou ser um pouquinho audacioso, Matheus, falar que é importante não só na liderança, mas envolvendo todos os colaboradores, porque quem recebe o feedback também, cara, tem o crescimento e o líder também dá o feedback, ele explica, ele aprende mais, então o feedback, ele tá presente na vida das pessoas, né? Exatamente, na vida como um contexto geral, né? Óbvio que a gente pode aprofundar isso e em um momento trazer até a própria Aline para falar bastante sobre feedback também, mas, cara, a nossa vida é baseada em feedback, por mais que a palavra seja em inglês, mas tudo que a gente faz é pautado em feedbacks, né? Então a gente vai recebendo feedbacks ao longo da nossa jornada, da nossa vida e vai se modelando, aceitando, não aceitando. Mas sobre essa recepção de feedback, eu vou fazer essa pergunta depois para vocês. E agora eu queria trazer um contexto que primeiro, o que é feedback? O que é feedback? Assim, a gente tem uma tradução literal. O que para vocês é feedback? Na cabeça de vocês? O feedback ali, pelo que eu me lembro, se eu for traduzir para o português, dar retorno, trazer retorno, alguma coisa do tipo. Mas feedback para mim, cara, vem muito mais ao ponto de você conseguir, de fato, falar algo para a pessoa, que ela consiga entender que ela fez algo não tão certo e que ela precisa melhorar. Mas aí tu tá tendenciando que o feedback é algo negativo, e não é. Não, construtivo, né? Não, mas enfim, mas tu tá tendenciando que o feedback é sempre algo construtivo ou negativo ou para algo que ela não fez bem. Olha só, o que é no dicionário, o que ele diz como tradução de feedback? Informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem. Repete para nós. Então, informação que o emissor obtém da reação do receptor, vocês, à sua mensagem. Ou seja, a tua reação
a informação através da tua reação daquilo que eu emiti de informação. Então é basicamente um retorno sobre algo, retorno sobre alguma ação, retorno sobre alguma emissão de informação, comportamento ou qualquer coisa. Você começou muito bem traduzindo o que era feedback, era o retorno. É exatamente isso. É o retorno sobre uma ação. Retorno sobre algum comportamento, alguma fala ou algo do tipo. Concorda, Matheus? Concordo. Simplificando, pra mim, não que eu seja dono da verdade, mas pra mim o feedback é igual aquela brincadeira, sabe? Tá quente, tá frio? Sim. Sabe? Então, funciona como uma bússola pra pessoa, ela tem que buscar o norte. Então, com as ações dela, claro, se ela precisar melhorar, a gente vai dar um feedback, como o Vitor trouxe, construtivo. Mas se ela também, a gente tem que reconhecer isso, né? Enfim, isso tem muito a ver também com reconhecimento. Em trazer um feedback de reconhecimento. Poxa, parabéns. E existem vários modelos de feedback. A gente já falou sobre marca, enfim. Mas a gente tem que reconhecer essa pessoa de alguma maneira. Então, faz elogio pra ela, enfim, né? A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, porque tem gente que gosta de ser reconhecido no particular, tem gente que gosta de ser reconhecida em grupo, mas o feedback nada mais é que aquela brincadeira. Tá quente, tá frio. Massa. Então a gente vai direcionando a pessoa pro caminho correto. Inclusive, a Aline Decker fala bastante sobre feedback, e ela fala, ninguém sai de casa pra errar. Ninguém sai de casa pra fazer coisa errada. Ninguém sai de casa pra executar os processos errados. Então, a gente como líder, ou até mesmo como colega, como o Bit trouxe, é nosso dever dar o feedback pras pessoas. E o feedback não é uma coisa que é só na horizontal, né? Só linear. É uma coisa que pode ser também na vertical. O liderado dá um feedback pro líder. Ao contrário, né? Ao contrário também. Feedback, ele não é só na vertical, ele pode ser na horizontal também, né? Exatamente. Inclusive, é uma das coisas que eu gostaria de falar hoje é sobre essa cultura de dar feedback para os colegas, para os pares, puxar para a área de vendas. Acho que a gente vai entrando nesse assunto. Mas, essa dinâmica ou essa analogia com a brincadeira do tá quente, tá frio é muito legal. Eu lembro que, de onde é que surgiu essa ideia, né? A Samantha Lucchini, que você teve também acompanhamento com ela, eu tive, a Aline teve. A Aline, num processo de acompanhamento com a Samantha trouxe esse exemplo do tá quente, tá frio. Então, a gente quer encontrar algo, ou a gente tem um objetivo, quer fazer algo, e o meu papel como gestor é ficar olhando o cara e falando, tá quente, porque tu tá longe, não é um comportamento... Desculpa, tá quente, é isso aí, continua aí seu comportamento, ou tá frio, você tá longe do comportamento ideal, você tá longe da atitude ideal. Então, basicamente, o tá quente, tá frio vai guiando pra gente perto do objetivo, que é esse comportamento ideal, que é essa ação ideal, que é esse gesto técnico ideal que a gente precisa corrigir de alguém. Então, muito legal. E pegando esse gancho que você falou sobre horizontal, vertical, de feedback e tudo mais, eu queria entrar nesse assunto porque dar o feedback é algo que existe uma dor. E é muito louco, né? Porque tu falou do feedback, o positivo e o negativo, né? O construtivo e o positivo e tudo mais. Ele também pode ser, por exemplo, hoje eu te dei um feedback sobre um feedback que tu deu, né? Eu te dei um feedback positivo sobre um feedback negativo ou construtivo que tu estava dando. Só essa sopa de letrinhas aqui que eu achei engraçado comentar. Mas, de novo, né? Voltando lá, pegando esse gancho, existe uma dor de dar o feedback. Eu acho que, principalmente para quem está no início, é difícil, como é que eu vou chegar e vou falar para esse cara? Como é que eu vou chegar e vou falar não? Como é que eu vou chegar e falar que ele não está executando a tarefa correta? Ou como que eu vou elogiar esse cara? Qual que é o jeito? E as pessoas vão se escondendo atrás desse monte de dúvidas que elas têm e acabam não executando. E aí perdem uma oportunidade de treinar alguém, perde uma oportunidade de treinar alguém de maneira intencional, que o feedback positivo, ele treina a pessoa a repetir aquelas ações. Então, essa dor de dar o feedback. Como é que vocês enxergam isso? Como é que é para vocês... Lembrando, né, antes de todos os treinamentos que vocês tiveram, como que era para vocês dar feedback? Como que vocês se sentiam com isso? Bora conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bora. Posso começar? Claro. Show. Acho que quando a gente tem receio de dar feedback para outras pessoas, isso vem muito das nossas crenças, né? Então, de ter essa... isso vem lá da nossa infância, de estar na defensiva e não gostar de receber. E o feedback, de forma errônea, todo mundo acha que o feedback é uma coisa negativa, né? Só que, na verdade, não, ela pode ser positiva também. Então, já tem essa mística, vou te dar um feedback, já lá vem mijada. Não é assim.
Pode ser um feedback construtivo e pode ser um feedback positivo. Então, tem muito disso. Poxa, eu não gosto de receber feedback porque eu acho que feedback é uma coisa ruim. Então, eu não vou dar um feedback pro Beat também. Só que, na verdade, não é assim que funciona. A verdade é que isso é acultural. Porque você coloca isso como parte da tua cultura na tua empresa. Se você tem uma cultura que a tua equipe ela dá feedback entre pares ou até mesmo líderes para os liderados, é uma coisa que roda muito bem. Porque nem sempre, nas operações, nem sempre o João conseguia dar feedback para o time inteiro. Só que o time conseguia fazer essas trocas de feedback, tanto construtivo quanto o positivo. E esse é muito bom, porque daí se só o líder consegue dar o feedback pro liderado, é uma coisa que não vai acontecer com tanta frequência. E aí vai ter aquela sensação de, poxa, eu não tô sendo reconhecido. Sim. Só que quando o Beat me dá um feedback, o Beat é meu par. Se o Beat me dá um feedback, eu me sinto reconhecido pelo Beat, porque ele tá ali comigo no dia a dia e tudo mais. Então eu não fico órfão de um feedback só do meu líder. Então, na minha opinião, o feedback, essa cultura de dar feedback entre equipe, entre líder, é uma coisa muito cultural. Né? E, enfim, a gente tem que estimular cada vez mais o nosso time a ter isso no dia a dia. Poxa, fez uma coisa que ficou fantástico. Pô, vou reconhecer o meu par aqui, o meu colega de trabalho. Ficou fantástico, fantástico. Falou alguma coisa que não combina no script, no processo comercial, ou fez alguma coisa no CRM que não foi legal. Ô, Bitchoff, tem que fazer assim, cara, faz assado. Mostra o porquê da situação. Então, a gente tem que aculturar o nosso time a, entre eles mesmos, dar um feedback, sabe? Total. Queria só complementar um pouquinho disso que a gente tá falando, é que, olha só, vê se vocês conseguem interpretar isso do mesmo jeito que eu. Feedback, ele é apenas feedback. Transformar ele em construtivo ou positivo é muito de como eu recebo. Porque assim, você fez algo errado. Eu posso entender isso. Legal. Caramba, eu fiz algo errado, então eu tenho que fazer agora do jeito certo. Ou eu posso entender, caramba, quem que esse cara tá pra vir falar para que eu fiz... Quem que esse cara pra vir falar pra mim que eu fiz algo errado? Eu posso dar um feedback e falar assim, Matheus, essa sessão você deixou de seguir o script aqui, aqui e aqui. Você pode pensar, caramba, agora eu tenho a oportunidade de olhar isso daqui e transformar isso do jeito certo. Ou eu posso olhar isso, caramba, mas eu fiz isso desse outro jeito. Então, o feedback ele é apenas um feedback. Transformar ele em algo positivo, algo bom pra mim ou algo ruim pra mim... Vai muito da pessoa. Vai muito da pessoa. Eu concordo. Concordo demais com isso. E eu acho que vem muito isso que você trouxe, João, vem muito com o que o Matheus acabou de falar sobre a cultura. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que não são presentes no dia a dia com essa questão do feedback. Eu... Pegando como exemplo eu mesmo, antes de entrar nessa cultura de feedback, trabalhar em empresas que de fato viviam isso, cara, eu mal sabia, eu não tinha nem escutado falar em feedback. O que é feedback? A única coisa que a gente escuta, que as pessoas abominam pra caramba essa palavra, é a tal da mijada, né? Que aí não dá espaço pro funcionário falar e tudo mais. Não tem aquela troca de equipe, os funcionários um ajudando o outro, dando feedback pro outro. E aí vem muito essa questão. Tipo, pô, como é que eu vou receber aqui do outro lado, sendo que eu nem sei como é que se vive essa cultura? Sim. Aí eu só vou olhar claramente pro lado negativo da coisa. Então, tipo, caramba, o João veio aqui, tá me mostrando um ponto que eu posso melhorar no script, mas eu interiorizei isso de uma forma totalmente negativa porque eu não tenho essa cultura. É porque isso é uma coisa que a gente está passando por uma transformação muito grande no meio do empreendedorismo. E há muito tempo o feedback nem existia uma forma... Aliás, existia, mas as pessoas não seguiam uma forma correta de dar um feedback. Então, o único feedback que existia era o feedback corretivo. Só que era dado uma mijada, né? Então, a gente foi passando por isso ao longo do tempo e seguindo agora, assim, metodologias e tudo mais. Então, tem muito isso ainda na nossa cabeça, né? Essas crenças, assim. E pegando o ponto das crenças, eu queria que vocês trouxessem agora tu também, Bit, como que tu se sentia na hora de dar um feedback, né? Tinha medo? Ficava nervoso? Tinha medo. Qual que era o lance, né? Qual que era o teu sentimento, assim? Eu quero que tu fale, depois eu falo o meu também. Total, medo, frio na barriga, porque como eu não tinha compartilhado ainda dessa cultura, vivido essa cultura, então logo eu sei que as pessoas... Nós somos egocêntricos, o ser humano é egocêntrico, né? E aí você pensa, pô, mas eu nem conheço a pessoa, entrei agora no time, como é que eu vou dar um feedback? Ou então, tipo, a pessoa, tem aquele lance, eu recebo um feedback, mas tô de boa, sou um novato. Então, dar o feedback a primeira vez
Eu não vou me recordar em quem eu dei o feedback, pra quem que foi, pra que foi, mas eu sei que foi uma sensação muito, muito difícil. Foi um frio na barriga, assim, de fato, e eu falei, cara, eu preciso falar, aquele nó na garganta, e aí saiu, claro, depois com todo o treinamento, a cultura e tudo mais, aí a gente tem as estruturas, e aí a gente é ensinado a não levar pro lado pessoal, separar as coisas, mas foi muito difícil, cara. Eu sinto assim que dar feedback, ele tem também todo um peso de, mas se eu for falar com aquela pessoa não vai gostar de mim. Então tem aquelas vozezinhas falando, mas será que é responsabilidade minha ir lá dar um feedback? Isso, geralmente quando são pares, né? Mas será que eu tenho mesmo? Eu não vou parecer metido indo lá falar alguma coisa pro cara? Então a gente tem que se desprender dessas crenças, entender o nosso papel, né? Porque o dar o feedback, ele também tá muito relacionado ao senso de dono. Porque, cara, aquele comportamento que aquele cara tá tendo, ele tá prejudicando a empresa que eu trabalho, tá prejudicando o meu trabalho. Sim. Então eu preciso ir lá tentar ajudar esse cara. E, cara, ter essa vontade ou essa predisposição e conseguir se mover para dar um feedback é um desafio quando a gente nunca deu. Porque a gente se sente nervoso, a gente se sente com medo, a gente tem essa percepção de, putz, será que eu não vou estar sendo metido? Será que eu não estou passando por cima do meu líder indo lá dar um feedback para alguém? E será que essa pessoa vai desgostar de mim? Será que eu vou criar um atrito? Como que essa pessoa vai receber esse feedback? São todas as perguntas que se passam na nossa cabeça. É igual ter aquele anjinho, aquele diabinho, né? diabinho aqui na nossa orelha, né? Falando. Só que tem um contraponto que a gente pode usar a nosso favor, que é quando eu não dou um feedback pro Beach, eu não estou dando o direito dele melhorar. Então, o João trouxe questão dos valores. Tem muito a ver com isso. Então, tem um senso de dono. Então, quando eu sei que o bicho tá fazendo uma coisa que ela precisa ser corrigida, eu tenho que usar isso a meu favor. Poxa, eu tenho um receio. Pô, mas eu não sou líder. Será que ele não vai me achar metido? Mas se eu não dar o feedback pra ele, ele não vai melhorar. Total. Eu tô tirando a oportunidade dele de melhorar, né? Isso. E a Aline sempre traz muito isso nos conteúdos que ela gera, que, cara, quando você deixa de dar um feedback, você tira a oportunidade daquela pessoa de melhorar. Então a gente tem que entender isso. E, cara, é cultural. Você trouxe isso falando isso, é cultural. Quando eu consigo estabelecer essa cultura de feedback dentro da empresa, eu começo a treinar as pessoas para receber feedback e treinar as pessoas para dar feedback. E voltando agora, indo para esse assunto, né? A gente pode entender que tem dois tipos de feedback hoje, principalmente na área comercial. Um é o feedback olhando para o comportamento e outro é o feedback olhando para o comportamento técnico. E, óbvio, a gente estimula os dois tipos de feedback o tempo inteiro, mas na nossa rotina, o feedback técnico ele é muito mais aguçado, e tem que ser, talvez, com uma frequência muito maior, porque existem sempre pontinhos que a gente pode melhorar e a gente tem que estar atento. E o feedback técnico, ele ajuda muito a desenvolver as pessoas, a levar o feedback para o lado da parte técnica, né? Eu sei que sempre quando a gente começa a dar um feedback, começa a trazer pessoas, a gente brinca, né? Vai fazer o primeiro call review, a avaliação de ligação de um cara, falando, senta aí, que agora a gente vai te dar feedback e eu preciso que tu entenda, cara, isso aqui é totalmente profissional, voltado para o teu desempenho técnico, não é pessoal. E a gente brinca, agora vamos te macetar, né? Descer além, trazer um monte de ponto ruim. Óbvio, a gente traz esse contexto na forma de brincadeira, mas a gente faz essas brincadeiras mesmo, mas reforçando o que é o feedback técnico. Tornar leve, né? E daí tem um ponto que a gente começa a treinar as pessoas a educar com essas práticas da área comercial, elas receberem feedback. E começa com feedback técnico, depois vem para feedback comportamental, mas essas pessoas na área comercial, quando eu tenho esse tipo de treinamento, esse tipo de prática, eu começo a treinar, a azeitar essas pessoas a receberem feedback. Então, Marcelo, você errou desse jeito. Marcelo, você errou a colocação da frase no plural, você trouxe esse vício de linguagem, o né, o aí, o viu, no teu contexto. A gente vai dando feedback para a pessoa e vai fazendo com que essa pessoa vai se acostumando ao feedback. Então, a gente tem esses dois tipos de feedback. Feedback técnico, feedback comportamental. Né? Eu queria complementar com uma coisa disso que você trouxe, que é bem legal, porque ainda eu acho que para as pessoas
receber o feedback é mais fácil do que dar o feedback. Então, aqui, quando a gente entra, a gente tem essa cultura muito de dar o feedback, principalmente o técnico, que eu acredito que ele já é uma forma de treino para chegar no comportamental. A gente, inclusive na semana passada, entraram 2 novos integrantes no Toca o Sino, e aí a gente estava treinando eles e tudo mais, e aí eu falei estava em dupla, claro, falei, faz o seguinte, antes de eu dar o feedback, eles não sabiam disso. Eles terminaram ali a simulação, o roleplay, desculpa. Terminaram ali a simulação. E aí eu falei, tá, legal. Antes de eu dar minhas considerações, eu quero que você fale o que você tem de consideração pro outro. Aí ele deu uma travada assim na hora e falou, pô, cara, é que é meio estranho assim falar. Eu falei, não, tá tudo bem. Isso aqui é totalmente direcionado pra parte técnica. É do que a gente tá treinando. Então eu quero que você treine isso, eu quero que você entenda. Porque quando você escuta e você fala, você também aprende. E aí ele deu feedback, eles começaram a trocar feedbacks, depois eu dava o meu, e assim a gente já começa a implementar essa cultura de feedback. Sim, e é legal porque as práticas do comercial, elas proporcionam isso, né? Então, a gente incentiva muito, a gente tem um episódio falando só sobre treinamento, que um dos treinamentos é essa avaliação de ligação e a gente coloca todo mundo para dar feedback para o cara que está sendo avaliado. Então, esse cara que é estranho ficar falando, ele começa a aprender a falar um pouquinho mais, ele vai vendo os coleguinhas dando feedback, ele começa a dar feedback também. Então começa a criar essa cultura através de um treinamento técnico que a gente faz. E a gente começa a criar essa cultura de feedback. E aí isso traz para o dia a dia da operação, todo mundo tá atento no que o outro tá fazendo, e não com aquela sensação, eu tenho que achar alguma coisa errada. Não. Tem um ponto de melhoria aqui. Marcelo, faz desse jeito. Faz desse jeito que é o ponto de melhoria. Só que quando a gente está no início da operação, quando a gente está entrando, a gente tem algum receio. A gente fica, meu Deus, eu estou recebendo um feedback. E queria perguntar para vocês, como é que é para vocês hoje receber feedback? E como é que foi no início? Qual que era a sensação? Como é que vocês se sentiam? Como é que vocês reagem a um feedback? Qual que é a rotina? Recebi o feedback, o que eu vou fazer agora? Como é que vocês se sentem com o feedback? Marcelo, Matheus, quem quiser falar primeiro. Só? Bom, beleza, vamos lá. Eu lembro, hoje em dia, eu sou muito mais tranquilo, assim, mais receptivo ao feedback. Depois que eu entendi o motivo para que ele existe, como que ele funciona, enfim, eu gosto de receber feedback porque eu sei que vai me trazer resultados positivos. Então, no final das contas, é bom você receber um feedback, é bom você receber esses apertos no parafuso ao longo do tempo. Mas eu lembro muito bem da primeira vez que eu recebi um feedback, inclusive foi no Call Review. Foi umas 3 semanas mais ou menos depois de eu ter entrado em uma operação e eu era pré-vendedor. E assim, eu achei que eu tava voando, achei que eu tava indo muito bem, já tava mandando benzaço, tava agendando bem pra caramba e achava que estava indo bem, porque eu não tinha um conhecimento técnico pleno sobre aquele assunto. E aí quando eu fui pra primeira roleplay, na época que a gente chamava, nossa, eu fui descascado até o chão, assim, sabe? Eu recebi muito feedback. Na hora eu me senti muito mal, assim, sinceramente, me senti muito mal, assim, desabei de verdade, não cheguei a me emocionar e tudo mais, mas foi bem, assim, pesado na hora, porque teve tanto feedback e eu gelei, assim, porque na minha cabeça eu tava indo muito bem. Mas no final das contas eu recebi aquele feedback e pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? De uma performance que eu estava tendo naquele momento, depois pra um outro Matheus que começou a performar muito mais. Mas o feedback, e a gente não entrando tanto no roleplay, no Call Review, mas ele é muito rico, porque enquanto as pessoas elas estão dando feedback, elas estão olhando pra dentro de si, entendendo se elas fazem aquilo ou não. Então, beleza, eu vou dar um feedback pro Beat, mas eu tenho que agir da maneira correta pra poder cobrar ele. Te gera uma responsabilidade, muito, eu tenho que me policiar em dobro, porque eu tô cobrando ele, mas daí na hora de dar o feedback, se eu não faço da maneira correta como eu tô cobrando ele vai falar, tá, mas quem é tu pra falar se nem tu segue isso? Exatamente. Né? Então, eu tenho que fazer. Quando eu tô me preparando pra dar um feedback, eu tenho que estar olhando pro espelho e entendendo. Beleza, eu faço isso também? Eu faço da maneira correta? Porque se eu não faço, eu tenho que começar a fazer pra ontem antes de cobrar alguém. Exatamente. E, de novo, né? Quando a gente fala sobre time, porque é time, não é família. O time, ele tá todo mundo segurando um a mão do outro. Ninguém quer ninguém sendo mediano, medíocre, entregando pouco resultado. Então, quando tem alguém que não está seguindo os processos, quando tem alguém que não está com um comportamento adequado, já vai chegar alguém ali e vai dar o feedback. Mas você precisa ter essa cultura de dar feedback. Porque o líder não vai conseguir ver tudo a todo momento. Mas o time que tá no dia a dia, ele que tá sentado um do lado do outro, eles enxergam. E aí sim, é muito legal quando o time começa a ter essas reuniões individuais entre o próprio time,
para ter essas conversas, né, de alinhamento, de feedback construtivo e positivo. Mas... Como é que tu lida com feedback hoje? O que tu faz? Qual que é o teu processo, assim, interno de receber feedback? O que tu faz? Tu dá retorno na hora? Tu é o cara mais efusivo? Tu pensa, tu guarda? Como é que faz? Hoje em dia, eu me considero uma pessoa que escuta muito bem o feedback. Não acato a tudo que eu ouço como feedback, mas eu ouço tudo. E aí entendo o que faz sentido ou não. Porque quando... Claro, isso tem a ver muito com maturidade. Mas quando a pessoa ela recebe um feedback, quando ela dá um feedback, aliás, quando a pessoa dá um feedback, pode acontecer dela não conseguir assistir a tudo que aconteceu, o bastidor daquela situação, né? Então, eu recebi uma vez um feedback sobre valores. Eu vou trazer essa história para contextualizar um pouco. Uma vez eu recebi um feedback sobre valores, onde na empresa que a gente trabalhava, a gente tinha, claro, vários valores, e eu precisei priorizar um dos valores e deixar um de lado. E aí, enfim, um dia a gente pode, inclusive, falar bastante sobre valores. Mas eu recebi um feedback, poxa, eu vi que você teve uma atitude que não condizia com o valor. Mas ela não sabia que eu tinha tido que condizer com outro valor. Eu tive que viver o outro valor, porque eu tive que ranquear um valor e deixar um pouco mais de lado, né? Então, na hora que ela veio me dar esse feedback, eu escutei e eu falei, olha, realmente, tu tem razão, eu não vivi aquele valor naquele momento, mas porque eu tive que priorizar em uma outra ação. Tive que valorizar, colocar um outro valor em primeiro lugar do que deixar algo a fazer, digamos assim. Tô curioso? Não dá pra contar essa história? Não dá pra contar. Mas hoje em dia, me considero uma pessoa que escuta muito bem os feedbacks. Concordo com o Beat, a gente tem muito ainda do ego, no ser humano tem muito esse ego de não querer estar errado, mas eu entendo que quanto mais a gente escutar as pessoas, mais a gente pode ajustar, mais a gente pode melhorar, principalmente como líder. Então, a gente não vai agradar a todos, concordo plenamente. Mas quanto mais redondo, mais certinho, que a gente consiga ter um time rodando do jeito correto, melhor ainda. Perfeito. E você, Marcelo, como é que você reage a feedback hoje? Como que é pra você receber? Qual que é o teu processo quando você recebe feedback? Cara, depende muito do momento e como que eu vou receber esse feedback. Quando eu digo como, também da outra pessoa, como que ela vai me dar, exatamente. Mas eu concordo muito com o Matheus numa parte que ele fala sobre o feedback ser, para você não ser mediano, e ele te leva para um ponto fora da curva, né? Então você se torna alguém fora da curva quando você escuta os feedbacks e, claro, aplica aquilo que foi falado para ti, principalmente se foi algo construtivo. Mas como é que eu faço hoje? Uma coisa que me ajudou muito, tá? Porque, mais uma vez, não foge da gente, pega muito o ego, e sim, ninguém quer estar errado, porque você tá ali se matando pra fazer aquilo e você tá, mas tô fazendo certo, tô aqui dando o meu melhor. Então, no fim das contas, tu fica, caramba, por que eu não fui reconhecido? Porque às vezes a gente quer ser reconhecido, o ser humano quer ser reconhecido. E aí, um livro que me ajudou bastante foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, entender que todo mundo, tem que expor a sua vulnerabilidade, ninguém é perfeito e tudo mais. E, cara, hoje o meu processo primeiro, eu faço uma reflexão do que foi. Então, por que eu levei um feedback? Porque eu enchi esse copo de água aqui e transbordei ele, mas eu coloquei ele porque eu tava... Por que tá falando um caso real? Mas a tua intenção foi encher o copo. Sim, mas dando um exemplo, eu coloquei ele com um pouco de raiva e tal, porque me pediram em cima da hora, eu tava corrido e fiz um negócio de mau gosto mesmo. E caiu na mesa e molhou o computador. Então, caramba, olha só, eu vou refletir todo o ponto que eu fiz, o João foi lá, me deu um feedback, eu vou falar, e pior que ele tem razão, por que eu não consegui lidar melhor com a minha fúria naquele momento? Então, o que eu posso fazer? E aí eu começo a pensar, o que eu posso fazer pra ser melhor naquilo. Porque se você me trouxe algo, você tava num outro, com uma outra visão. Você tava do outro lado da visão. Então você, de fato, conseguiu ver aquilo com uma visão 360 e falou, cara, esse aqui não é o Marcelo que eu conheço. Então, vem cá. Foi isso, isso e isso. E aí eu faço todo de fato, digerir esse feedback. É difícil, mas eu sou bem mais receptivo hoje. Cara, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho duas formas de ver feedback, assim, duas maneiras diferentes, assim, né? Quer dizer, de dois tipos diferentes. Do meu superior, então, quando eu recebo um feedback de um superior, né, ou de um líder, quando eu recebia, e quando eu recebia de alguém que é par ou de alguém que é liderado, né? Então, cara, eu tinha um processo muito claro, assim, quando eu recebia feedback superior, inclusive do Dani, quando o Dani era meu líder, né? Era assim, cara, recebi o feedback,
Eu engolia com uma cara, não a melhor cara do mundo, porque eu tô recebendo um feedback, eu não preciso ficar feliz na hora, assim, né? Eu tenho que ficar reflexivo. E eu ficava quieto, beleza, tá, beleza, ok, aham. Podia concordar, podia discordar, era, ok, beleza, não, tentava não contra-argumentar na hora pra não ter uma imagem de, cara, meu, o cara não recebe feedback. Engoli aquilo e eu sempre tinha o meu ritual. Eu ia para casa pensando, eu ficava o dia pensando naquilo e refletindo. Eu sou uma pessoa de opiniões fortes, sempre fui. Então, às vezes eu vou receber feedback e não vou concordar. Então, eu precisava ter esse tempo para refletir, para saber se eu não estava concordando na hora na minha mente por conta de ego ou se realmente Calor era do aquilo. momento, né? Calor do momento. Então, eu preferia e sempre tive essa postura de não responder. Engolia, ia para casa, pensava e depois refletia e entendia o que eu faria em relação àquilo. Se eu melhoraria, se eu não concordaria, se eu chamaria de novo para conversar. Então, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Dani, que o Dani falou. Descascou. Não era descascar porque não foi algo agressivo, assim, mas ele falou muitas coisas de momentos, de contexto. A gente precisa fazer isso, porque na época ele falou assim, porque você é um termômetro para a equipe. Se você tiver com energia baixa, o time vai estar baixo. Se você tiver com energia alta, o time vai estar alto. Então eu preciso que você leve isso, eu preciso que você acredite nisso daqui, eu preciso que você acredite naquilo outro. Pô, a gente vai fazer tanto de venda. E naquele momento era um feedback que eu assim, não, mas eu acho que isso tá errado, por isso, na minha cabeça, né? Eu acho que a gente tá trazendo números acima do que a gente pode alcançar, e etc. Então, eu guardei aquilo. Fui para casa, pensei, voltei no outro dia e trouxe algumas formas de pensar. Algumas coisas concordei, outras coisas discordei. E tem um outro lado, que é receber feedback de par ou de alguém que é liderado, que também é um processo de ter que ouvir e às vezes a gente tem que já dar alguma justificativa. Não, mas eu fiz isso por conta disso. Mas é um pouco diferente porque não adianta, mexe com o nosso ego. O cara é meu liderado, tá vindo me dar um feedback. Tá, é um pouco diferente do que a gente está acostumado e sendo o máximo sincero. Então, quando eu recebo um feedback, por exemplo, de vocês, tá, ok, beleza, eu entendo isso, mas preciso deixar claro essa informação, mas beleza, vou refletir sobre o que vocês estão me falando. Ok, tá tudo certo. Mas minha opinião inicialmente é essa. Então, são posturas um pouco diferentes, mas eu recebendo feedback é sempre a mesma coisa. Recebendo, às vezes não ficando com a mesma cara, feliz e tudo mais, é uma cara muito pensativo e tentando digerir toda aquela informação. Perfeito. E só pra trazer um pequeno contexto, João, que eu também faço muito isso, cara, eu tenho muito parecido contigo. Hoje eu sempre recebi feedback, eu sempre evoluí muito em cima dos feedbacks e eu recebo de uma forma fácil, mas também desse jeito que você trouxe. Eu tenho opiniões fortes também, então se for um feedback técnico que realmente, ou comportamental também, que eu vi que eu tô errado naquele momento, cara, tudo bem, desculpa, falhei, vou melhorar. Pronto, não tenho o que fazer. Agora, se for um feedback que conflita um pouco em crenças, que eu tenho a minha, a pessoa tem a dela, e aí eu preciso refletir. É uma linha tênue, né? Exato. Porque, às vezes, o feedback... eu já recebi feedback e com a clara certeza que, cara, tudo bem, mas pra mim não faz sentido esse feedback. Eu acho que tu tá errado na tua opinião. Eu acho que você tá errado na tua opinião. E é difícil você ter essa postura, porque você tem que ouvir, mas tem horas que você não vai concordar. Sim. Bom. Eu não concordo. Beleza, legal, eu entendo, mas, cara, tava acontecendo isso. E não faz sentido. Por exemplo, uma vez, dentro de um evento que eu estava participando, de uma imersão que a gente estava entregando, eu cheguei na pessoa e falei de uma forma bem direta que, cara, seguinte, o local do pitch tá errado, não deveria ficar ali, tinha que ficar lá, tinha que ficar atrás, não ficar do lado, porque é aqui que a gente tem essa estratégia que as pessoas vão passar e vão converter. Aí a pessoa veio e falou assim, não, o local do pitch ficou aqui porque é onde dava. Então tá bom, beleza, a responsabilidade é de vocês. Mas a minha opinião é aqui. E aí ainda falei que eu não era responsável por aquilo, né? Tinha um cara que organizava o evento. Eu falei assim, então tá, então vai lá e alinha com essa pessoa que resolve o evento. Cara, essa foi a situação, essa foi a cena. Passado algum tempo, eu fui receber feedback, por que tu falou isso assim pra essa pessoa? Por que tu olhou pra ela e falou que a responsabilidade era dela e não sei o quê? Eu disse, não, tá errado isso. Eu falei que tinha que ficar desse jeito
E quem era responsável por isso? Era essa pessoa que recebe por isso. Então, se não tá desse jeito, vai lá e alinha com ela. Uhum. E aí a pessoa veio me dar um feedback por uma interpretação errada que ela teve e porque ela achava que o meu comportamento foi muito rude. Eu disse, não, cara, a gente tá aqui num evento e se eu não puder olhar pra ti e falar com esse tom de seriedade, a gente tem uma coisa errada. Então, eu preciso te dar um feedback sobre maturidade. Enfim, e na minha cabeça eu tava certo e mantive minha posição sempre, até tá certo. Ouvi, então, beleza, entendo, mas, cara, eu não mudo minha opinião sobre aquilo. Depois de refletir muito. E olha que louco. Um ano depois, a gente no Cumbuca, eu recebo a seguinte frase dessa pessoa que eu tinha acontecido a situação. Olha, eu queria dizer que eu aprendi muito com o João, porque naquele momento eu entendi isso, aquilo. Porque eu tive que aprender a lidar com as pessoas sendo mais diretas comigo e não necessariamente essas pessoas estavam brigando comigo. Então, olha, falei com o João, entendi e tudo mais, e hoje eu entendo, se aquela situação acontecesse, eu entenderia de maneira diferente. Foi muito louco. Foi num capítulo de um Cumbuca, que era o jeito... De ser feliz? Não. Jeito Disney de encantar os clientes? Não. Netflix? Cultura da Netflix. Como é o nome do livro? A A regra não tem regras. regras. Então foi nesse livro que a gente tava trocando ideia e aí ela trouxe esse contexto porque um dos assuntos lá do livro era feedback, realmente. É interessante porque alguns momentos eles requerem isso, né? Uhum. Tanto o tom de voz ou ali a ação rápida, né? Adoro futebol, vou usar outra analogia. No jogo de futebol, se o técnico precisa fazer uma mudança, ele vai esperar para outro dia para fazer uma troca? Ou ele vai agir rápido, da forma que tem que agir? Tem que organizar uma movimentação de um jogador, fazer uma substituição. Ele vai esperar para outro dia, ele tem que fazer na hora. Ele vai fazer na hora, porque ele precisa tomar aquela ação naquele momento. Num evento, é a mesma coisa. No exemplo que o João trouxe. Se a gente não fizesse a alteração, como não foi feito, a gente ia perder evento, é nítido, porque a gente ia olhar para dados e fatos e entender que o local do pitch, ele é muito importante. Onde ele está, ele vai converter mais, enfim. E não estar lá o local correto, o balcão correto, no lugar certo, ia trazer pra gente consequências. Exatamente. E na ação, o João não colocou a responsabilidade de não vender para aquela pessoa. Colocou a responsabilidade de que quem tem que organizar, sim, é aquela pessoa, né? Não jogou, não. Se a gente não vender, a culpa é tua. Não foi isso. Só trouxe que a responsabilidade de fazer aquela logística era daquela pessoa, né? E, caras, é muito louco a gente entrar nesse ponto de feedback e aí trazer esses exemplos assim. E queria até perguntar para vocês quais foram os feedbacks mais difíceis que vocês tiveram que dar? Nossa. No profissional? No profissional. Ou no pessoal, enfim. Cara, eu tenho um. Conta aí. Esse foi bem difícil. Nessa olhada. Foi pro Matheus? Provavelmente. Mas tudo bem. Então, né, Matheus? Não, fala aí. Não, brincadeira. Não foi pro Matheus. Foi uma operação que eu tava trabalhando e foi um feedback foi muito difícil de dar porque misturava um pouco a vida pessoal da pessoa com a vida profissional. Então, os resultados dela com a vida pessoal, com alguns desafios que ela estava tendo com tratamentos e questão de saúde e tudo mais. E aí, cara, sentei com ela e conversei com ela. Essa pessoa, ela pediu, enfim, uma conversa. A gente já tava para dar esse feedback para ela, já tinha agendado isso. Ela ia tirar férias. E aí, antes das férias, eu queria ter essa conversa com ela. Eu falei, tá, beleza, tranquilo, vamos ajeitar suas férias. Antes a gente vai ter essa conversa. E ficamos umas 2 horas conversando. E, foi muito difícil ao desenrolar, porque quando a gente vai dar o feedback, claro que a gente vai com uma estrutura, a gente vai com os tópicos, a gente já vai tudo preparado. Só que saiu do trilho a partir do momento que veio essa questão. E aí ela tava, enfim, fazendo tratamento, eu conversei com ela, falei, será que realmente as vendas é pra ti? Nesse momento que você tá vivendo hoje? Pode ser que você tenha muitos resultados, pode ser que você tenha muitos resultados futuros também. Não tô dizendo que não, mas nesse momento que você tá hoje, será que é pra ti? Porque as vendas, ela mexe muito com a ansiedade, as vendas, ela mexe muito com a frustração, as vendas, ela tem que ter uma mentalidade, assim, de maluco, praticamente, pra você estar dentro das vendas, pra você tomar não todos os dias. E aí ela, começou a chorar, assim, ela falou, realmente tá muito difícil, por tudo que eu tô passando, não sei o que e tudo mais. Falei, cara,
pensa direitinho, pensa direito, reflete, você tem o time ao seu dispor, você tem a minha ao seu dispor também, você já tá fazendo buscando toda a solução possível pro desafio que você tá enfrentando agora. Então, pensa, tira as férias, descansa, vai lá, termina o tratamento e quando você terminar, a gente volta. Se você decidir ficar, pode ter certeza que você vai ter a gente aqui do seu lado. Se você decidir que não é pra ti, tá tudo bem. Então, foi um feedback muito difícil pra mim, porque eu vi que o dia a dia das vendas estava piorando a situação dela. Louco. E pra ti? Agora há pouco a gente estava comentando sobre a gente se policiar muito quando a gente vai dar um feedback. Para mim, o feedback mais difícil que eu tive foi no momento que eu trabalhava numa loja de departamentos, enfim, profissional, eu era líder de uma loja de departamentos, e eu fui dar um feedback pra uma pessoa, e quando eu fui dar esse feedback pra essa pessoa, ela falou, engraçado, porque eu aprendi contigo. Foi isso, foi literalmente isso. Caraca. Então foi muito chocante, assim, pra mim no momento, né? Eu vou dar um feedback pra uma pessoa, daí ela vai falar, que legal, bacana, mas é você que me ensinou dessa forma. Caraca. Então isso me marca, até hoje, enfim, a gente aprende com os erros, claro. Então me marca muito. A gente, às vezes, não se prepara corretamente, ou até mesmo não é o exemplo, e a gente vai lá e cobra. E pra mim, cara, um dos feedbacks mais difíceis que eu dei foi quando eu sentei com uma liderada minha. E eu não sei se tu tava junto, acho que tu devia estar junto. Eu comecei a dar o feedback e a gente tava com um sentimento que a gente queria demitir aquele funcionário, mas a gente não queria demitir por sentimento, queria dar os feedbacks corretos para depois demitir do jeito certo. Eu sentei com a funcionária e eu listei vários feedbacks. Ó, esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento. E, cara, ela discordou na frente. Eu sou muito direto. Eu não xingo ninguém, não falto com respeito com ninguém, mas eu sou direto, eu não fico fazendo 9 horas, inventando conversinha, esse é o meu jeito. E, cara, fui direto, reto, falei assim, assado. Ela olhou pra mim, achei esse tom muito agressivo. Linguagem, como é que é a palavra? Linguagem, não lembro exatamente, violenta? faz bastante Isso, tempo. achei tua comunicação muito violenta. Não é violenta. Eu quero passar com esse tom, com essa intensidade e quero deixar essas coisas claras pra você. Cara, foi muito difícil, porque a gente estava acostumado no feedback para todo mundo. Eu sento, converso, a pessoa aceita, ok, tudo bem. E essa pessoa veio retrucar e trazer uma outra informação Levar para um outro lado, levar para um outro lado o feedback. Então, foi muito desafiador. Outros feedbacks também desafiadores envolviam o próprio Matheus, né? Porque o Matheus era o primeiro gestor que eu formei. Então, teve alguns momentos que eu tive que dar feedbacks duros para o Matheus na nossa relação e aquilo a gente tinha que ser o mais profissional possível, porque eu convivia muito com o Matheus e precisava dar aquele feedback. Matheus, é assim, assado, porque eu sempre dei muita liberdade para as pessoas. E teve uma vez com o Matheus que eu falei, meu cara, eu não quero mais que aconteça essa merda. E deu, e pronto. E fui até... tá rindo? Não, eu não lembro do que era, mas eu imagino que deve ter. E tive que ser um pouco mais duro, um pouco mais agressivo naquele momento. Então também foi um feedback difícil de dar. E óbvio, o Matheus, a gente trabalha juntos até hoje, porque aquilo foi superado tanto de um lado quanto do outro, assim. Claro, então foram momentos difíceis, assim, e desafiadores na hora de dar feedback. E é muito legal quando a gente faz sobre feedback técnico, né? Quando a gente faz o nosso call review, que às vezes tem, assim, uma troca de faísca, sabe? Eu não concordo, porque tem cliente que age assim, tem cliente que age assado. E, enfim, é muito interessante quando acontece isso. Mas acabou ali. É uma briga do bem em prol de algo que é muito maior, que é a evolução do time, o desenvolvimento do time, né? Enfim, é interessante. Inclusive, isso. Essa pessoa que eu falei que o feedback foi desafiador, um dos feedbacks que eu fui dar para ela porque ela não aceitava os feedbacks no core review, na avaliação de ligação dela. Ela ficava arranjando justificativas, assim. Era muito louco, assim. Era muito louco, muito louco. Mas, assim, para fechar esse assunto, eu queria trazer de novo esse lance da cultura de feedback na área comercial, né? Porque a gente fala muito de feedback, principalmente do técnico, porque como a gente está o tempo inteiro se avaliando e sendo avaliado na área comercial, o feedback é fundamental. E quando eu construo num time grande, num time pequeno, essa cultura de dar feedback, eu consigo criar uma cultura de todo mundo estar em processo de melhoria contínua o tempo inteiro.
Na área comercial, o feedback técnico ele está muito voltado à melhoria contínua. Ele está muito voltado a gente entender que a venda é intencional e perceber que o nosso colega está fazendo alguma coisa que está sem intenção e ir lá e corrigir ele. Então, a gente construir essa cultura de feedback, ela ajuda muito ao líder o tempo inteiro ter as pessoas atentas e o tempo inteiro essas pessoas querendo estar na maior conformidade possível para ter o direito de dar o feedback. E, cara, já passei por muito desafio, assim, tipo, a pessoa fala assim, mas tu fica falando pra gente dar feedback, mas o fulano não tá aceitando feedback. O ciclano não tá aceitando feedback. Então, eu, como gestor, tenho que contornar essas situações, porque a gente estimulava e estimula até hoje o tempo inteiro, dá feedback, mas não feedback tolo. Dá feedback tem que dar, tem que ser sincero, tem que ser direto. Tem que ser sério. Exatamente. E o tempo inteiro, cara, você vai ter que aceitar feedback. O teu colega vai... Eu lembro em diversas reuniões, chegar com a galera, presta atenção, porque você vai receber feedback dele e ele vai te dar feedback e ele vai te dar feedback. Então, te prepara, porque a gente vai te dar feedback e as pessoas... Não vai ser só eu. Eu preciso que as pessoas me ajudem. Como você falou no início, eu não tenho como olhar o tempo inteiro o que está acontecendo com todo mundo. Era um time de 20 pessoas, 18 pessoas. Então, estimular essas pessoas a se darem feedback e a receber feedback. Porque as pessoas elas precisam ser treinadas a dar feedback. E, cara, o feedback vai colocar sempre as pessoas em processo de melhoria contínua. De autoavaliação, de aprender a ter senso crítico para avaliar o colega e se desenvolver para conversar e ter conversas difíceis. É uma roda que nunca vai parar, né? Porque eu dou feedback, eu já vou estar me policiando porque eu tenho que agir daquela forma. Enfim, é uma roda que nunca vai parar. Mas é cultural, você tem que ensinar o teu time. Não é só, Bitch, tem que dar feedback aí pro João e o João vai te dar feedback. Não é assim. Você tem que ensinar a forma correta de fazer isso. Não é só chegar e faz aí e tá tudo certo. Que não é o líder delegar porque, não quero fazer porque eu não consigo ou não tenho tempo. É ensinar como se faz. E, claro, o líder também tem que agir como exemplo e mostrar como se faz. E gerir essa cultura de resultado, de feedback. E na área comercial, você precisa criar uma cultura de ficar ouvindo as ligações do teu time para dar essa avaliação, esses feedbacks sobre as ligações. Então, não dá para ter time comercial sem dar esses feedbacks. E foi muito legal, porque essa semana a gente startou um projeto, uma consultoria, e dentro dessa consultoria a gente está treinando o time comercial do cara, do parceiro. E ele ficou assistindo o primeiro treinamento, e o primeiro treinamento era era só feedback. A gente botou a galera a simular, final de cada ligação, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Simula de novo, tá errado aqui, tá errado aqui. E ele falou assim, cara, gamei nisso, isso é muito bom, porque é repetição, treino e correção, repetição, treino e correção. É que nem, ele falou, que nem academia, cara, repetir, corrigir o movimento, repetir, corrigir o movimento, e quanto mais tu repete, mais tu é corrigido, melhor tu fica. Então, a gente precisa criar esse contexto na área comercial. Você que é dono de empresa, você que é gestor, precisa criar a rotina e o contexto para dar feedback técnico e comportamental, é óbvio, para os teus colaboradores. Então, essa rotina de avaliar ligação, de avaliar atendimento, de avaliar script, de avaliar e-mail, de avaliar WhatsApp, precisa ser criada, porque você vai estar sempre avaliando. Talvez seja o melhor treinamento, é você que tem conhecimento técnico ir lá e orientar aquela pessoa. E você que é par também, vai lá e orienta o teu par, porque isso vai ajudar na cultura e vai ajudar a galera a crescer. E a cultura de feedback, ela traz muitos benefícios. Muitos benefícios. Cara, é galera mais madura, é galera pronta para ouvir, tomar porrada, porque tem hora que você vai ter que dar porrada, é galera com um senso crítico mais apurado, é um pessoal que tá o tempo inteiro querendo se desenvolver. Então são N motivos e N benefícios que a cultura de feedback pode trazer para tua operação. Muito bom massa. Demais. Depois disso, fiquei emocionado aqui. Muito bom, João. Parabéns. Boa. Então, pra gente encerrar, eu queria que você que está escutando a gente, se curtiu esse episódio, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube. Se tiver no Spotify, avalia. Se tiver no Spotify, também tira um print, marca lá a gente no Instagram para chegar a mais pessoas. Marca João CS Rosa, @TocoSinoPodcast, @João CS Rosa, @MarceloBTOficial, @Mateus Marcondes, com 2A? Funciona, com 2A. Marcondes com 2A ou mais bonito. Né? Enfim, não esquece de ajudar a gente a chegar nos 5.000 inscritos no canal. A gente está lutando por esse número, estamos beirando aí os 3.000 inscritos no nosso canal. E, claro, né, encaminha esse podcast para outras pessoas, para outros líderes, gestores, donos de empresa que precisam criar essa cultura de dar feedback. Agora, quero que vocês deixem a sacada de vocês. Qual que é a sacada de vocês? Vai lá. Posso?
antes de dar um feedback, se prepare para dar um feedback. Leve dados, leve fatos, se prepare realmente para dar aquele feedback. E, claro, leve ele a sério. Então, não chegue lá com só pensamentos ou só achismo, né? Se prepara realmente para aquela reunião, porque você está trabalhando exatamente com a carreira daquela pessoa. De novo, o feedback, quando você dá o feedback para a pessoa da forma correta, você está dando o direito dessa pessoa a melhorar. Quando você não faz da forma correta, automaticamente também é ao contrário. Muito bom, cara. Muito bom. Eu vou complementar, então, com a minha sacada. O crescimento vem através do questionamento. Então, aceita o feedback. Boa. Aceita o feedback e evolua, se desenvolva. A sacada que eu deixo a cultura de feedback vai criar também uma cultura de melhoria contínua no teu time. Então, aplique, implemente uma cultura de feedback o tempo inteiro na tua área comercial, porque ela vai fazer com que as pessoas o tempo inteiro estejam evoluindo. É isso. E por último, Bit. A última vez foi o Matheus. Hoje. Então, é hoje você. Eu Toca já o sino. toquei esse sino Toca aí, umas Bit. vezes hoje, hein? Oh! Vamos!